Continuando então, gente. Quais são as aplicações desse texto para a gente? Tratamento especial para quem? E para quê? A igreja de Corinto passava por uma questão que muitas igrejas de hoje passam. Muitas de nós e de nossas comunidades sabem o que é conferir direitos especiais a membros proeminentes, seja porque essa pessoa tem muito dinheiro, seja porque ela é uma pessoa socialmente importante, socialmente visível, ou socialmente importante, ou porque ela é importante politicamente, no cenário político, ou até mesmo relevância interna para dentro daquela própria comunidade, na história daquela comunidade, tudo. Por vezes nós nos orgulhamos pelo fato dessas pessoas serem membros da nossa comunidade, acabamos por permitir um estilo de vida que atrapalha ao invés de promover o testemunho da igreja. Então a gente deixa de focar na função principal da igreja para focar, para dar importância para aquela pessoa. As igrejas se colocam numa relação de dependência da boa vontade dessas pessoas. E Paulo então convoca a igreja de Cristo a não confiar em ninguém, a não ser Cristo. Quando a igreja não confia exclusivamente em Cristo, pode acabar por aceitar comportamentos que são detestáveis e antiéticos, e são assim até para os que são de fora da igreja. Eu lembro que um amigo meu, uma vez, ele estava procurando uma igreja, ele me contou isso já de algumas vezes. Ele estava em busca de uma igreja, e aí ele visitou uma igreja, perto da casa dele. E aí disse que ele gostou, palavra, por uma primeira visita, até então, ele visitaria de novo, né? Ele achou que a igreja era fiel, a palavra de Deus e tudo. Mas no final do culto, um jogador de bola, de futebol, frequentava aquela igreja, e aí, ao final do culto, a liderança, o pastor daquela igreja, chamou essa pessoa lá na frente e falou da importância que tinha para a comunidade e tudo. Enfim, deu muita importância. Será que aquilo ali aconteceria com qualquer outra pessoa? Não sei, eu não sei que igreja que é essa, não sei se... Meu amigo não voltou lá, então eu não estou falando especificamente disso, estou usando a cena para ilustrar. Nós somos todos iguais, nós temos a mesma função e as mesmas importâncias dentro da nossa comunidade, e a nossa comunidade em si, ela tem um foco, um mentor, um benfeitor. Não é nenhum de nós, que é Jesus Cristo. Então, para que terem dar importância a pessoas? Mais a umas pessoas do que a outras. Segunda coisa, nós estamos em um só barco e uma só responsabilidade. Então, ali nessa imagem aí, cortou um pouco, mas virou só, você não vai ajudar? Aí o camarada lá que tá de boa lá, não fui eu que fiz o furo. Não fui eu que fiz o furo. E ele tá lá no barco, o barco deve afundar. Se ele não trabalhar, ele vai morrer. Então, é mais ou menos isso que Paulo quer mostrar para nós. Que Paulo não dissocia a discussão sobre pecados sexuais do testemunho e nem da comunidade cristã. Não tem como separar. Então, o seu desejo é um chamado para a igreja voltar à identidade com Cristo. Voltar à identidade com Cristo é restaurar o testemunho individual e coletivo da comunidade cristã. A nossa identidade está escondida em Jesus. E nós só podemos apresentar a nossa identidade quando a gente tem uma comunhão com Jesus. E a gente só pode ter uma comunhão com Jesus quando a gente entende o que Paulo está falando aqui, que a gente não pode ser conivente com o pecado. E cada comunidade local faz parte do corpo, que é um só, e deve ser guiada exclusivamente pelo compromisso com a mensagem de Cristo. Paulo não está julgando a cidade ou o povo de Corinto em geral. Paulo está tratando com a comunidade cristã de Corinto.
Os de fora não fazem parte da jurisdição da igreja. Não cabe à igreja ficar julgando e corrigindo moralmente os pecados das pessoas que não fazem, que não são cristãs. Mas mesmo assim, elas continuam responsáveis diante de Deus. Paulo não destaca os pecados sexuais como as únicas transgressões que obscurecem a presença de Cristo. Ele lista outros pecados no verso 11 que devem ser igualmente tratados. E nessa lista de pecados a gente vê pecados de todas as áreas da nossa vida. O Provérbios 16, 18 fala assim que o orgulho vem antes da ruína e o espírito altivo antes da queda. O espírito altivo a gente pode entender como arrogância. Nosso orgulho e arrogância se manifestam de diversas maneiras. O problema de Corinto, em Corinto ali, né, na igreja de Corinto, não era o fato que eles se vangloriavam, mas sim do que eles se vangloriavam. Em vez de eles se vangloriarem da sua indignidade com o pecado e da sua dependência de Cristo, eles se gloriavam do seu relacionamento com a elite social representada ali pelo filho pecador e de serem aceitos por essa elite social. Eles confundiam a pseudo-glória de uma dita elite com a verdadeira glória recebida de fato por Jesus Cristo. O orgulho produz arrogância e autossuficiência, enquanto que gloriar-se em Cristo produz humildade e dependência em Cristo, dependência de Cristo. Muitas vezes é difícil abrir mão das coisas, do nosso orgulho, porque muitas vezes ele é uma... A gente usa o nosso orgulho para a gente se esconder, para a gente deixar de fazer aquilo que é necessário fazer, mas que nós não queremos fazer. Mas é preciso abrir mão do nosso orgulho, porque os orgulhosos eles não têm espaço no reino de Deus. Se você tem tanta arrogância, tanta autossuficiência, para que você precisaria do sacrifício de Jesus? E a salvação, o testemunho e o discipulado, no âmbito individual e coletivo. Eu gostei dessa imagem aí, que se você observar, é uma árvore de mãos, são mãos fazendo uma coisa com um todo, né? Então são pequenas partes que compõem um todo. A igreja não deve banalizar, nem abusar, muito menos ignorar a disciplina eclesiástica. Neste capítulo da carta de Paulo, ele deixa clara a necessidade e a importância da disciplina eclesiástica nas comunidades cristãs. E a gente temos, como Igreja de Cristo, abraçado a ênfase exagerada sobre o individualismo e sobre os direitos pessoais. São características presentes na nossa sociedade ocidental, principalmente, na nossa sociedade moderna. E isso é um dos principais percalços para o exercício da autoridade espiritual pela comunidade. Se a gente dá ênfase exagerada ao indivíduo, à unidade, né, no sentido de ser um, daquela pessoa, nós jamais conseguiremos tratar a igreja como um todo. A igreja é feita de pequenas partes, de pequenos indivíduos. Então a igreja deve ser um lugar que requer compromisso e pode exigir sério envolvimento espiritual. Não é um lugar a ser frequentado onde você recebe inspiração espiritual e motivacional. Não é um lugar para você vir e para você frequentar uma vez por semana para recarregar as baterias para o seu resto, para a sua próxima semana. Igreja não é isso. Igreja é um lugar de compromisso, de compromissos, e que exige envolvimento. Exige envolvimento social, existe envolvimento espiritual, financeiro, de trabalho. As nossas comunidades não podem ser transformadas de maneira alguma, em eventos sociais, em clubes sociais. Nosso compromisso como comunidade de Cristo é, em primeiro lugar, com o Cristo da comunidade, com Jesus, com Deus. Jesus é o cabeça da igreja,
E nosso compromisso é com o cabeça. Nosso compromisso é com com a palavra de Deus e com aquilo que ele nos orienta. Nosso compromisso é uns com os outros, no cuidado, no amor, na exortação. Nosso compromisso enquanto igreja é cuidar dos de fora, amar os de fora. Se nós estamos frequentando as nossas comunidades de fé, as nossas igrejas, porque nós gostamos da galera, porque nós gostamos do que acontece, da música, e olha que eu não chamei de louvor, da música da igreja, porque nós gostamos das programações, das atividades que a igreja nos oferece. Você tem entretenimento em outros lugares, melhores entretenimentos até. Então, 1 Coríntios, capítulo 5, é uma admoestação para a gente levar a sério o nosso testemunho coletivo enquanto comunidade de Cristo. Nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade. E a nossa unidade, no sentido de união, deve ser levada a sério. E o discipulado é o meio mais adequado para a realização da disciplina eclesiástica. Enquanto a gente discipula uns aos outros, quando nós nos discipulamos, nós vamos entendendo o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral, o que agrada e o que desagrada a Deus. E no discipulado é que a gente entende e passa a agir de maneira coerente com o Cristo que nós declaramos. Para a gente concluir, gente, para nós concluirmos, a igreja deve chorar por causa do pecado. Em vez da gente se orgulhar por causa do pecado, a gente deve chorar por causa do pecado. A vida cristã, que é uma festa, se transforma num funeral quando o pecado contamina a igreja. Deixa de ter alegria. Se a nossa vida cristã são aquela festa de casamento em Caná, da Galileia, quando o pecado entra na vida da nossa vida, é como quando o vinho da festa acaba. Uma igreja cristã, ou um cristão maduro, lamenta por causa do pecado. Uma igreja madura, um cristão maduro, ele não consegue ser conivente com o pecado. O pecado incomoda, faz ele chorar e incentiva ele a buscar correção do caminho, seja o dele ou seja de outra pessoa. Ele tem vontade de ajudar as pessoas a sair do pecado. A igreja deve julgar o pecado. Paulo usa 4 fortes expressões para mostrar que o faltoso precisa ser tirado da comunidade cristã. No verso 2 ele fala, tirai do vosso meio. No verso 5 ele fala, lançai fora. Desculpa, no verso 5 ele fala, entregue a Satanás. No verso 7 ele fala, lançai fora. E no verso 13 ele expulsai de vós. A igreja deve julgar o pecado e tratar o pecador. Se o pecador não quiser, não aceitar a exortação, deve tirar do meio dela, entregar a Satanás, deve lançar fora aquele ser humano, aquela pessoa, e expulsar do meio da igreja. É inaceitável a conivência com o pecado, a aceitação ao pecado. A igreja deve remover o pecado. E aí eu coloquei essa borrachinha aí, que se você já usou essa borracha, você acreditou na lenda de que a parte azul apagava a caneta. E aí quantas folhas de papel você já rasgou tentando apagar uma coisa de caneta que você estragou, que você escreveu errado e acabou estragando seu caderno? Quantas vezes sua mãe te xingou que você tentou apagar a caneta? E aí só isso aí a gente já descobre a sua idade, né, querido?
Paulo usa a Páscoa judia como uma imagem. O cordeiro foi imolado, o sangue foi aplicado na viga das portas, e eles tinham de reunir-se dentro das casas para comer o cordeiro e os pães sem fermento. A Bíblia diz que eles tinham que investigar a casa durante 7 dias. Não poderia haver nenhuma levedura ou fermento na casa, para não haver a possibilidade, a mínima chance daquele pão ter sido contaminado por uma massa antiga. Caso alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa seria morta e eliminada do arraial de Israel, seria expulsa do meio da igreja. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Nós devemos viver a nossa vida cristã numa eterna Páscoa, fazendo uma faxina e uma limpeza diária na nossa vida. Isso é 24 horas. Eu não sei se usa fazer isso ainda no computador, mas há um tempo atrás a gente usava muito. Quando às vezes o computador estava lento e tudo, a gente ia lá, usava uma ferramenta que chamava desfragmentador de disco, que ele via fragmentos de arquivos e tudo que estava atrapalhando o desempenho do computador, e aí a gente desfragmentava o disco, e ele corrigia aquilo que ele conseguia e eliminava os restos. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Eliminar aquilo que está, corrigir aquilo que está fragmentado e eliminar os resíduos, o farelo, a massa antiga, a levedura antiga. Devemos remover o fermento do pecado das nossas vidas para que possamos celebrar a comunhão da nossa comunidade de fé e a comunhão de nosso Senhor Jesus. Só assim nós temos condições de ter plena comunhão. Então, gente, como comunidades que representam Cristo e os valores do seu reino aqui na terra, as igrejas devem voltar a tratar o pecado como Paulo e como Jesus ensinaram. Não ser coniventes, mas também não abusar da autoridade otorgada pelo cabeça da igreja. Nem um extremo, nem outro. O pecado deve ser tratado com seriedade, dureza e amor na mesma medida, ou quase na mesma medida. O amor deve ser sempre maior, o amor deve sempre prevalecer. Mas o amor ao pecador, ele não pode ser maior do que o amor e o temor pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Quem ama, corrige. Quem ama, deseja que o amado esteja debaixo da graça e das bênçãos de Jesus. Quem ama, corrige em amor e por amor. Que a gente, ao ler o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente lembre sempre da seriedade e da necessidade que é tratar o pecado nas nossas vidas e nas vidas das nossas comunidades de fé. Um abraço e até a próxima aula, gente.